Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito, muito, muito que sim. Então, hoje nós vamos dar um novo passo no ensino da música. Nas aulas anteriores nós falamos sobre escalas, nós falamos sobre intervalos de notas, falamos sobre cifras e falamos sobre acordes tríades. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a história da música moderna e contemporânea. Se a gente for voltar um pouquinho naquilo que nós vimos ano passado em sala de aula, nós estudamos sobre a música no período barroco, sobre a música no período clássico e sobre a música no período romântico. Aí, a partir do século XX, a música ela tornou a ganhar novas formas, novas possibilidades de se compor música e de se escutar música, porque várias transformações tecnológicas começaram a acontecer a partir do século XX, mudando totalmente a cara da forma como a música até então era até o período romântico. Tá? Então o período do século XX foi um período marcado por mudanças em relação à sonoridade, que resultaram da aplicação de novas técnicas de composição e de instrumentos musicais inovadores. Então, outras possibilidades de sonoridades surgiram com o avanço da tecnologia, tá? E novos instrumentos musicais começaram a surgir, modificando também o tipo de composição e a forma como combinar os sons dentro das músicas. A primeira metade do século XX foi marcada pelas duas grandes guerras mundiais, tá? E ao lado do grande progresso tecnológico que pairava uma enorme instabilidade em todos os aspectos, tá bom? Aspectos políticos, aspectos musicais, aspectos da arte, tudo. Nas artes surgiram novidades estéticas, muitas delas caracterizadas por sentimento de revolta. Até porque as guerras mundiais estavam deixando as pessoas com os nervos à flor da pele, né? Então um grande sentimento de revolta se apoderou dos artistas, e isso ficou bem específico dentro das suas obras, tanto nas artes plásticas, né, quanto também nas próprias composições musicais. Por volta de 1920, ou seja, há exatos 100 anos atrás, muitos países já tinham emissoras de rádio, né? E isso foi um grande avanço, né? Porque antes as pessoas, para ouvirem música, tinham que ir aos grandes teatros. E com o surgimento das emissoras de rádio, a música começou a entrar dentro da casa das pessoas. Não só música, mas também noticiários. Claro, se a gente estava vivendo aí o período da Primeira Grande Guerra e da Segunda Grande Guerra, né, as pessoas tinham que saber notícias daquilo que estava acontecendo pelo mundo afora, incluindo o Brasil. Mas até então, o Brasil não tinha emissora de rádio, tá? Somente em alguns países que tinham essas emissoras de rádio. Então, as pessoas começaram a ficar por dentro daquilo que acontecia no seu país e no mundo, e também tinham a possibilidade de escutar músicas compostas naquele período. E aí, com o surgimento dessas emissoras de rádio, né, trouxe aos músicos uma nova e imensa audiência. Músicos que até então eram anônimos começaram a se mostrar, né, a mostrar o seu trabalho. E aí começaram a ter audiência, começaram a ganhar fama. E aí, junto com isso, começaram a surgir
Os discos, que até então eram aquelas bolachas enormes, né? Eles eram redondos, preto, e ali continha várias faixas de músicas, né? E com a venda dos discos também começou aquele comércio, né? Se eu era uma artista da época, eu gravava um disco e vendia e disponibilizava nas rádios para que as pessoas pudessem ouvir, gostar da minha música e comprar os meus discos, né? Continuando, o cinema também teve aí o seu papel fundamental, tá bom? O cinema, ele teve início aí nas primeiras décadas do século XX, e aí deu aí uma nova origem, uma nova forma de composição musical, que era a música para o cinema, né? O cinema na época era mudo, e aí teria que ter uma trilha sonora, né, que funcionasse aí de base, de fundo musical, né? Então os compositores começaram a compor músicas para o cinema, para não ficar somente, né, os atores ali fazendo mímicas, né? Então tinha que ter aí um fundo musical. E aí a música para o cinema também abriu portas para muitos artistas da época. Se tinha disco, tinha que ter aparelhos que gravassem essas músicas. Então, os aparelhos gravadores também vieram com sucesso total, tá bom? O incessante aperfeiçoamento de gravação e transmissão dos sons trouxe o microfone, os estúdios de gravação, os gravadores portáteis. Avançando um pouquinho, os discos long play, que são os discos, né, de vinil na época, o chamado de LP. Mais para frente um pouquinho, as fitas cassete. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles se lembram o que é uma fita cassete, né? Avançando mais um pouquinho, os CDs, que vieram aí na década de 90, revolucionando a parte musical, porque os discos de vinil, com o passar do tempo, né, a música ia perdendo um pouco a qualidade sonora. Eles ficavam com uns estalozinhos de fundo, né? Sem contar que se você não tivesse cuidado com o disco, eles se arranhavam com muita facilidade. E aí a música ficava pulando, ou então você ficava escutando aquele trechinho ali o tempo todo. E aí o CD, ele veio também como uma revolução maravilhosa, porque a qualidade sonora era muito melhor, os sons eram mais estéreis, né? Se você escutasse no fone de ouvido, você conseguia identificar com perfeição, né, os sons, o som muito limpo, uma qualidade maravilhosa. Então os CDs na década de 90, eles vieram para revolucionar a escuta musical. Só que aí surgiu a pirataria e os artistas começaram a perder dinheiro por causa disso. Até que surgiu a maravilha do MP3. Você não precisava mais comprar o CD. Você simplesmente tinha em mãos somente as músicas que você gostasse, né? E com o avanço aí da tecnologia, começaram a surgir, pequenos aparelhos onde você salvava ali, era como se fosse um pendrive, você salvava ali dentro todas as músicas que você gostasse e ficava ouvindo aquilo no fone de ouvido. Isso era maravilhoso, porque eram aparelhinhos pequenininhos que cabiam dentro da mochila, que você poderia colocar dentro do bolso, e você só escutava apenas as músicas que você gostasse, né? E hoje, né, para que os artistas não perdessem tanto dinheiro, a tecnologia avançou um pouco mais, que são as plataformas digitais. Hoje o nosso artista
favorito, a nossa música favorita está no YouTube, está no Deezer, está no Spotify, está em outras plataformas. O músico, ele continua ganhando dinheiro toda vez que você escuta a música preferida dele através das plataformas digitais, porque com isso não tem mais a pirataria, tá bom? Os artistas deixaram de ganhar dinheiro com a venda dos CDs. Porque entre comprar um CD que custasse na época R$25 e comprar um CD pirata por R$5, as pessoas, né, claro, preferiam dar R$5 num CD que fosse pirata. E os artistas não ganhavam dinheiro com isso, né? Com o MP3, isso melhorou bastante. E com as plataformas musicais, mais ainda, porque os artistas continuam ganhando dinheiro. Até porque cada artista gasta um dinheiro muito grande para cada música que ele grava, tá? E aí ele não ganha somente dinheiro com os shows que eles fazem, ganha também dinheiro com a música que a gente escuta, tanto no Deezer, no Spotify, no YouTube, tá bom? Para terminar, né, foi no século XX que surgiram também os primeiros instrumentos eletrônicos, como guitarra elétrica, né, que foi aí um instrumento musical que revolucionou, né, a música por causa do rock lá da década de 50, década de 60, e também os sintetizadores. O que são sintetizadores? São os teclados, porque com o teclado eletrônico eu tenho a possibilidade de transformar um único instrumento em vários, né? Um teclado sintetizador, ele é capaz de modificar sons. Os teclados profissionais têm em média 800 instrumentos em um, né? O meu teclado, por exemplo, tem 790, né, instrumentos musicais em um. E eu posso combinar vários instrumentos musicais. Eu posso combinar piano com gaita, eu posso combinar flauta com trombone, ou então eu posso deixar esses sons de forma mais sintetizadas. Eu tenho outros sons, além das notas musicais, eu tenho também no teclado som de vento, som de chuva, som de trovão. E se eu quiser colocar esses sons dentro da música, eu também posso, tá bom? Então isso aí veio para deixar a música do século XX com cara de moderna. Até porque as pessoas começaram a pensar diferente no século XX. E a música tinha que acompanhar esses pensamentos, tá bom? Esses instrumentos estiveram ligados numa primeira fase à música instrumental, experimental erudita. Só que não deu muito certo não, tá bom? E aí posteriormente a guitarra, os teclados começaram a ser inseridos em gêneros populares como o pop e o rock. Outros instrumentos musicais também observaram essa tecnologia, incorporando novas sonoridades. Alguns gêneros, como o hip hop, já nasceram como filhos da tecnologia do século XX, tá? Então o hip hop é um gênero novo. 100 anos... 100 anos é muita coisa. Para música, não. Para música, os últimos 100 anos, a música é considerada ainda um bebê, tá bom? Porque em questão de idade é muita coisa, mas para música não. Para música é o que há de mais moderno, tá? Então, os últimos 100 anos, para música foi algo que estourou. Foi algo que revolucionou e vem revolucionando ainda mais, tá? Porque aí, além do hip hop, nós temos o funk, que também sofreu modificações ao longo da história. O funk, começou lá na década de 60, de 1960, lá nos Estados Unidos. Ele tinha uma cara. Hoje, 2020, o funk está totalmente diferente. O rock, que até então era uma coisa só, depois começou a surgir outros tipos de rock,
tá bom? Então tem rock disso, rock daquilo. O pop também é da família do rock, tá bom? Então, com novos instrumentos musicais, novas tecnologias, surgimento de novas profissões como o DJ, coisas que a gente nem imaginava lá no período romântico. E no século, a partir do século 20, começou a surgir essa nova profissão que é do DJ. E que avanço, ele com aquela maquininha ali faz coisas maravilhosas, faz uma série de combinações. E hoje nós temos aí vários DJs renomados, como aqui no Brasil nós temos o DJ Alok, né, que faz sucesso mundialmente pela qualidade do trabalho dele, e outros DJs também pelo mundo afora que também fazem muito sucesso aqui no Brasil, tá? Vou terminar minha aula por aqui. Enquanto eu falava com vocês, a gente ia escutando uma composição instrumental. Não sei se vocês perceberam. É de um artista muito famoso do século XX chamado Claude Debussy. Por que eu tô colocando ele? Porque ele foi um cara que também pensou à frente do seu tempo. E ele revolucionou a forma de tocar instrumentos. Ele, por ser um pianista, ele revolucionou também a música. Então ele está inserido na música moderna e contemporânea. Apesar dele ter pegado o finalzinho do período romântico, mas a característica dele maior, né, o destaque dele maior, já está na música classificada como moderna, tá bom? Que é a música do século XX. Tá certo, pessoal? Então, fiquem com Deus, continuem se cuidando, tá certo? Isso que eu tô falando com vocês, vocês vão receber aí numa apostilazinha, tá ok? Grande beijo, tchau, tchau!